Muito boa noite, me perdoe. Os 5 minutinhos de atraso, tá? Tava umas coisas nos bastidores aqui, tava arrumando as coisinhas aqui e tal, botando as coisas no lugar aqui. Como é que você tá? Tá bem? Baixar até aqui, tem que ir por causa da sombra ali. Prontinho. Está bem você? Ainda nem tem para ajeitar tudo aqui. Como foi a semana? Fizeram as práticas, tive, e eu queria documentar aqui hoje um avanço significativo nessa semana. O meu frontal tem sido ativado durante o dia, por motivos diversos, né? E às vezes eu percebo que ele ativa por percepção de presença de algumas situações, mentores e tal. Agora há pouco, inclusive, ativou. Foi através dele que eu soube que tinham mentores no ambiente. Fora isso, num específico dia, acho que foi na quarta-feira, eu estava deitado e tal, eu falei, tinha esquecido de fazer as práticas. Eu falei, vou fazer as práticas, ver como é importante, tá? Depois eu vou até dar uma olhada como é que ficou o estudo, dado o encontro 4, como é que estão os comentários lá, a gente pode dar uma olhadinha também. Até aqui, já tô vendo aqui, tem 117 comentários, daqui a pouco eu olho. Aí aí eu comecei a praticar, do jeito que a gente tá aprendendo aqui, comecei a jogar energia num específico local, tal. Aí eu, sem nenhuma pretensão, né, só movimentando, de olho aberto, a primeira parte. Aí nisso eu comecei a ver assim, eu vi a intuição, né? Você sabe, assim, você não sabe se é seu, se não é, mas eu vi tão claro que eu vou fazer, né? Apareceu um negocinho meio brilhoso, um pontinho brilhoso, mas bem pequenininho, assim, que ele ficava meio que entre vindo, não vendo, um só. Concentra nele. É como se você tivesse entrado numa frequência de específica, né? Ele apareceu meio fora de foco. Eu tava olhando pro lugar, ele apareceu fora do foco, assim, meio que tivesse meio embaçado. Eu fui me concentrando nele e começou a aparecer um monte, assim, específico. E foi formando, fazendo uma forma como se fosse um braço, assim, uma parte do braço só. Fazer uma forma esticada, assim, comprida. Daqui a pouco, aquele negócio fez assim, ó, com tudo. Todo ele, porque assim, se fosse, eu estava parado, olhando para o mesmo lugar, meus olhos não se mexiam, e obviamente você vai um pouquinho para um lado e para o outro, você pisca, né, porque você não consegue, você tem que piscar pouco, você não consegue ficar sem piscar. Aquela coisa mexeu como se fosse eu acho que alguma coisa ficou densificando a energia no ambiente o tempo todo, densificando, e ficava parado num lugar só. Eu mexi os olhos, piscava e continuava lá. Daqui a pouco aquele negócio mexeu inteiro, porque eu dei um pulo para trás, mas não deu como não dá, porque não que eu me assustei. Mas sabe quando você está olhando para uma coisa, de repente essa coisa se mexe, se você não espera, você tem uma reação, quer dizer, de vida, né? Há uma vida inteligente ali. É como se tivesse uma cobra no lugar, você não vai dissetar. A cobra está uma certa segurança ali, você está distante, você está enxergando. De repente ela dá um bote, você dá um pulo para trás. É uma reatividade, é uma ação. Eu estou olhando para você aqui agora. Faz assim, você pula para trás. Então foi uma sensação de reatividade, foi bem forte assim. Me chamou a atenção e aí eu percebi, aí sumiu de vez, porque eu saí da frequência, né? Tomei um susto, liberou adrenalina, aí saí da frequência, aí eu tive que fazer um esforço para começar a tentar entrar novamente, não consegui entrar naquele negócio de novo. Aí, assim, foi a demonstração de um retorno. Não foi retorno somente da clarividência, queria deixar claro isso. Foi retorno de mentor. Tanto é verdade que eu estava distraído, fazendo a prática, quando eu senti aquela coisa mais forte. Eu falei, opa, vou trabalhar as energias. Aí eu senti a hora que alguma coisa tentou ativar isso. Enfim, a responsabilidade é isso que eu vou falar aqui. 5 minutinhos a mais eu peço a vocês para fazer uma introdução necessária, uma repetição, que vem tudo disso que eu falo aqui. Ética. Velho, nós não somos perfeitos, certo? Eventualmente nós, sei lá, mas nós temos que tentar, dentro dos trabalhos da espiritualidade, encontrar ética. Tem que ser ético, não pode não ser. Tá? Então, você vai estudar espiritualidade, vai estudar com ética. Por que tem que ser assim? Você vai ver a vida dos outros, você vai ver situações, você vai trabalhar com responsabilidade, boa sintonia, porque você vai fazer uma prática em baixa sintonia. Se você estiver mal, não faz a prática. Dá uma paradinha, eleva, tal, até porque você vai precisar de um contato com o mentor, vai entrar nas frequências que você precisa para ver, tá? Outras coisas que eu sempre vou rapidinho aqui, não fala. Nesse momento, nós estamos aprendendo, pode até falar assim, para alguém perto, para alguém que você confia, mas não fala nada porque você vai ver coisa dos outros. Não tem como não ver. Não é porque as pessoas você está invadindo a privacidade dela, não. Porque não existe privacidade. O encosto entra na sua casa e vê tudo, vê aquilo que está dentro da frequência dele. Mentor perto de você, vê tudo. Tudo, boa, ruim, tu sabe exatamente quem nós somos.
sabe dificuldades, inclusive, que nós estamos passando, assédio, coisas do passado, karma, sabe tudo. Então não tem, quanto mais você abrir a clarividência, mais você vai ver situações. E por que você não vai falar? Não é só porque você não vai ver, é porque você pode, além de ver, distorcer e ser usado como marionete, caso o ego suba, para começar a fazer com uma imagem ruim, tanto sua como da espiritualidade, como deboche, como os espíritos fazem. Tem um monte de espiritualista aí que trabalha com clarividência, que são foco de zombeteiro, que além de se divertir enganando ele, fingem transmitir através do próprio ego situações para fazer com que a pessoa suba, ache e comece a se sentir a última bolacha do biscoito espiritual. Não fica aí falando coisa dos outros, não pode. A espiritualidade é feita para ser usada de forma séria. E a gente aí já está trabalhando no mundo onde tudo que a gente faz, o que nós estamos fazendo aqui agora, irmão, é charlatanismo. O termo profundo é improvável ainda, não dá para saber. A única diferença é que nós não enganamos ninguém com o que a gente está fazendo, não roubamos, não pegamos dinheiro de ninguém com o que a gente está fazendo. Tá? Isso faz com que a gente tenha pelo menos alguma dignidade para tentar comprovar isso de forma educada e profunda. Inclusive os próprios, até mesmo um médico, você tem ideia o conceito, que diz que um remédio pode funcionar sem ter embasamento, é charlatanismo. Como é que você pode provar? Cara, pomada, vovó, não sei o quê, passa no olho, passa no pé, passa no nariz. Funciona para tudo. Aquilo é balela, aquilo é conversa, aquilo não é verdade. Então, nós estamos de um princípio que a gente não pode embasar, não tem como a gente falar para uma pessoa que isso aqui é funcional, mas nós precisamos começar a estudar de forma séria, para se aproximando dos mentores de um trabalho sério, a gente consiga mais, através dessa seriedade, receber instruções, intuições para poder conseguir embasar. Essa é a ideia. A clarividência é feita para mim para embasar. Eu estou aqui porque eu quero embasar. Eu quero chegar depois com a clarividência aberta no hospital e falar, essa pessoa está com isso aqui, com isso aqui. Já claro, porque estudei, preparei, sei o que é, vi o mentor, já vi, sei a distorção, sei até onde é a distorção. Então eu falei, está com isso, e o cara fala, não, pode olhar que é. Cara, como é que você sabia? Porque está ali, está explícito na energia dela. Estou vendo o processo acontecer aqui. E o cara não tem o que falar com você. Ou é maluco, se ele é maluco, eu não sei, mas que ele viu. Essa é a ideia da gente hoje, tá? Exercícios, eu estava deitado, não fiz exercício, tá? Então eu também estou dando bronca em mim, tem que fazer. Fui chamado a fazer exercício, porque se eu não tivesse sentido energia na hora que eu estava distraído, eu não ia fazer. Aquele dia específico é deitar para dormir, o que está dentro de um contexto dessa correria que eu estou aqui no final de prova. Mas mesmo assim, responsabilidade com aquilo. Se você não está fazendo exercício, imagine que você tem um compromisso com o espírito que vem de algum lugar para fazer com você. Você vai largar ele na mão ou ele vai perder a fé em você? Porque se ele vem um dia, vem dois, você não faz, ele fala, não vou amanhã, porque esse cara faz quando quer. Agora, se você é disciplinado, ele vem todo dia. Então eu tomei uma bronca até certo ponto, estou dando uma bronca em mim, estou falando para vocês, se você tem responsabilidade com a coisa, não falhe, é lá todo dia, tá? E você vai ver coisas, espíritos, vai ter uma reatividade, você vai ver espírito da sua casa, espírito dos outros, e o ato de você ver pode ter uma reação, pode ser assediado, porque você está começando a mexer em situações que estão lá, agora, pera lá, é que nem o traficante, vai deixar de ver a coisa errada? Vai se calar? Não, tem uma coisa errada acontecendo, você só está vendo. Se ele ficar chateado, o problema é dele. Então, isso é uma coisa importante, tá? Nós vamos ver coisa dos outros, e ver coisa da nossa casa, perdão. E vamos começar, chega de encher linguiça, a ele. Nós paramos na página 71, deixa eu arrumar aqui para ficar pequenininho, pronto, vai para aqui. Continuando aqui, nas técnicas de claridade, aqui mesmo, não foi na 71, não foi isso? Me confirma? Sobreposições de dimensão, não é isso? Nós comentamos algumas coisas legais aqui, algumas técnicas de foco da atenção, para você conseguir ver mais. Para aqueles que já começarem a ver, além dessas energias, não é para agora. A maioria dos conhecimentos que estão aqui, a gente vai ter que aprender ele, teoricamente, para aplicar a prática quando acontecer. Então, por exemplo, eu estou vendo ali risquinhos energéticos. Eu preciso começar a ver energia todo dia, toda hora. Eu tenho que ver 3 anos de energia. E é pouco, porque, por exemplo, eu tenho 1 ano de medicina só. Eu preciso de mais 5, mais 3 de... Então, eu preciso de mais 8 anos de estudo de medicina para me formar um especialista. Zé cu, porque eu não tenho experiência nenhuma ainda. Só aquelas que passou ali. Não é suficiente ainda. Se 9 anos de medicina não são suficientes para você ser alguma coisa, que sai dali Zé cu, desculpa a sinceridade, não é sendo clarividente em um mês e 1 semana, 5 semanas, que nós vamos ser alguma coisa. Ricardo, abraço para você, bonitinho o seu nome do GVA. Obrigado. Então, compreensão de que a gente está estudando aqui agora e tem situações aqui como, por exemplo, esse entendimento que o cara explicou aqui. Você desfoca a sua atenção de um lugar e olha para outro. Teoricamente, para você conseguir sair da aura e ver o chakra, que foi quem não estudou semana passada quando a gente assistiu o vídeo, você teria que estar vendo as duas coisas para poder... Não vai adiantar você chegar e tentar ver na aura,
aí depois você desfoca, quando você pega, vendo aquele negócio, você bota atenção na outra e começa a ver, que era a forma de... Para você começar a ver, você vai ter que estar fazendo exercícios, vai ter que estar olhando para pessoas, às vezes assim, a Caritinha tá ali, tá olhando para ela, toda linda. Aí olha, até que do nada eu vejo aquele negócio meio branquiçado em cima. Opa, aquilo é o chakra. Primeira vez que eu tô vendo um chakra. A primeira vez ainda não é suficiente, eu vou ter que ver um, vou ter que ver dois, vou ter que ver três, vou ter que ver quatro, vou ter que passar 2 anos vendo chakra. Para poder começar agora, eu sei ver chakra e sei ver energia. Agora eu consigo ficar vendo energia, aí eu desfoco, olha a atenção para outro lugar e começa a aparecer o chakra, eu vou para lá. Então significa que tem um tempo para você aprender. Então o conhecimento que a gente está aplicando aqui agora é teórico para ser colocado na prática. Sobreposições de dimensões. Vamos começar a leitura. Segundo o modelo de percepção visual multidimensional, apresentado anteriormente, quando se faz um exercício com os olhos abertos e luz suficiente para a visão física, as percepções físicas e extrafísicas se apresentam para o experimentador de maneira sobreposta ou mesclada. Perfeito. O que ele está falando aí? Isso é importante a gente ter teoricamente essa informação. A prática vai demorar. Que nem a gente lá, a gente estuda a teoria para um dia chegar no leito e conseguir ver as doenças, as coisas, entender as patologias para ajudar as pessoas. É assim, tá? Vai demorar. Tô lá, faz aí percussão que você é tubadora, percussão no tá timpânico, tá não sei o que, cara, não sei comparar um com o outro, que eu só vejo o bom, então só vou aprender quando eu for pro leito. Então, a mesma coisa a gente aqui. Então, a primeira coisa que ele falou aqui, que na minha frente aqui agora, pode estar um espírito. Aliás, na minha frente está uma aura, minha própria aura. Tem um espírito aqui, eu tenho uma energia bem na minha frente. Mas eu estou olhando para lá e não estou vendo a energia na minha frente. Por quê? Porque, primeiro, que meus olhos físicos naturalmente estão treinados e precisam focar numa coisa física. Mas o que ele ensina para você conseguir ver as coisas que estão aqui? Você precisa ter a visão desfocada, poder conseguir a chegar de maneira sobreposta, as coisas que estão sobrepostas. É isso que ele vai ensinar para a gente aqui agora. Que é isso que, sem querer, eu fiz. Se você parar para pensar, tá olhando para outro lugar e comecei a ver uma energia. Foi exatamente o que ele falou. Na hora que eu vi a energia meio embaçada, na hora que eu foquei na energia, ela começou a aparecer na minha frente. Então, resumindo, teoria sendo aplicada à prática aqui agora. É possível que a primeira clarividência seja dessa forma, mais um conhecimento para a gente usar nas nossas práticas. O que você vai fazer? Você vai focar num ponto, tudo apagado no seu quarto, o máximo apagado que der, tá? Máximo. Você vai focar lá e vai deixar a visão ir desfocando, piscando bem pouco. Então, quando apareceu um objeto meio esbranquiçado, alguma coisa ao redor, você não olha para ele. Você pega a sua atenção e coloca nele. Você vai perceber que alguns deles vão começar a ficar mais fortes. Aí você olha. Aí você trava ali. Você viu que eu estava aqui olhando para cá, aí eu foquei. Foi assim que eu vi. Aí começaram a aparecer um contorno aparentemente de um braço. Como se alguém tivesse pego uma mão e começou a esterilizar a energia focado na que eu estava fazendo. De repente, ele pegou toda essa densificação e movimentou, que eu tomei um susto, para falar, tinha alguma coisa inteligente ali na minha frente naquele momento, que mexeu o braço. Tanto que eu tomei um susto. Foi um negócio assim, uma pessoa estava assim, eu tomei um susto que não tenho como não tomar. Quer dizer, alguma coisa me disse, é vida. Sabe quando você tem um serzinho que você vem com uma varetinha assim, toca ele dá um pulo e você pula também? Tinha uma coisa viva ali, viva, se mexeu. Então eu tive minha primeira experiência de clarividência com os olhos abertos, através de intenção de ver, porque às vezes aparece sem que você tenha. Às vezes eu vejo, estou relaxado, uma besteira assim, mas não dessa forma. Eu queria ver, estava fazendo, com técnica, consegui ver. Estou continuando. A percepção da clarividência é menos intensa do que a percepção física em grande parte das vezes. Olha aqui o que eu estou falando. Ver as coisas, ela vai ser sempre mais sutil do que as coisas físicas do seu quarto, a parede, guarda-roupa, um ponto e tal. Contudo, há casos em que a parapercepção se torna mais forte do que a percepção física. Lascou a Bahia aqui. Causando os efeitos interessantes, por exemplo, a habilidade de ver através de objetos físicos ou situações onde objetos físicos desaparecem. Imagine, interessante pensar isso, é a lógica em cima da teoria. Quer dizer, teoria em cima de teoria. Por que um objeto físico desapareceria? Quais seriam? Porque se você está olhando para uma determinada coisa, por que o objeto físico e ele sumiu e você focou sua atenção na outra, de repente some o objeto físico, ou você desfocou demais a imagem, ou você começou a enxergar tanto com o corpo astral que você enxergou outra dimensão, onde a dimensão física sumiu na sua frente. Teoricamente, possível. Aconteceu comigo? Ainda não.
O foco da atenção naquela região foi totalmente voltado para a percepção extrafísica. O predomínio da visão extrafísica nessa sobreposição normalmente exige um nível de relaxamento mais profundo. E, na hora que eu me assustei, sumiu. Mas pode até acontecer no estado de vigília física ordinária, que é o estado de esperto. Você está se mexendo. Por exemplo, no início de um dado exercício, lembro que podia ver um dos participantes, que era uma pessoa no corpo, com sim, claramente a mais ou menos 3 metros na minha frente, um pouco à esquerda. Essa pessoa estava sentada em uma cadeira, frente a várias cadeiras empilhadas ao fundo da sala. A pilha de cadeiras chegava a uma altura pouco acima da sua cabeça. Na medida que desenvolveu o exercício, percebi sua aura, alguns movimentos de energia no ambiente e presença de uma consciência, quer dizer, um espírito mais à direita. Isso aqui tudo é porque já tem um pouquinho mais de prática, tá? Nós chegaremos lá. Percepções típicas desse tipo de prática. O que me chamou a atenção foi que, em um dado momento, pude ver através da cabeça da pessoa física, à minha frente, como se sua cabeça tivesse desaparecido. Olha que interessante, né? Podia ver com clareza o corpo do participante até os ombros. O pescoço e a cabeça estavam totalmente visíveis e podia ver a pilha de cadeiras que normalmente estaria parcialmente coberta por sua cabeça. Quer dizer, ele foi uma coisa meio seletiva, né? Não foi só a questão física, né? Ele só sumiu o corpo. Contei o número de cadeiras empilhadas que podia ver durante a experiência para certificar da percepção. Posteriormente, já que eu estava aqui, ponto. A partir dessa experiência, notei que existe pelo menos 2 tipos de desaparecimentos relacionados à clarividência. No exemplo acima, a sintonia da clarividência permitiu ver através de algo físico a cabeça do participante que tornou-se transparente ou invisível. Tem uma coisa na clarividência que pode acontecer um monte. Mas exemplo, imagine que você está fazendo uma prática dentro de um trabalho ou de uma sala de aula. Um lugar calmo, você está dentro do SUS ali, esperando para ser atendido no UBS, já está lá meia hora, está sem fazer nada, falei, vou começar a trabalhar minha clarividência aqui, estou fazendo nada, começar a ver a hora da galera, prática, né? Anímico. Imagine só a situação e você não sabe direito, está aprendendo. Você está dentro de uma OBS, do nada você, não por acaso, talvez pela influência de um espírito, talvez pelo princípio natural da própria consciência que vai em cima das necessidades, você vê na sua mente muito forte um órgão. Você toma um susto, por que isso que eu estou vendo? Tal? Você não sabe, mas aquela pessoa está com um problema, por exemplo, no fígado. E você vê o fígado dela na sua mente. Chama-se autoscopia externa. É uma capacidade da clarividência que você pode ter. Por isso que eu digo, tem que estudar, porque a gente tem que estar, você vai tomar um susto. Por que eu vi um fígado? Porque aquilo pode ter expandido a sua mente pelo princípio natural, até mesmo no princípio consciencial, onde é demonstrado a fragilidade. Por isso que é muito importante o estudo da clarividência e a percepção disso, porque isso provavelmente vai acontecer, principalmente com um profissional da saúde. Voltando aqui. Esse tipo de experiência, o relaxamento do corpo é tão profundo que desliga a visão física de maneira que toda percepção visual passa a ser a clarividência, tal como a experiência fora do corpo. Assim, a experiência é regida pelas características de percepção visual extrafísica que inclui a transparência seletiva ou total em certos casos de objetos físicos. O desligamento da visão física também pode ser parcial, de maneira que parte da percepção visual seja completamente extrafísica e parte seja mescla do intrafísico e extrafísico. Na analogia das telas, lembra aquela coisa da tela que falou? Que você está aqui, tem uma tela aqui no meio e você está olhando para o fundo e você não consegue perceber que tem uma no meio, né? Na analogia que ele deu na outra vez que a gente estava estudando juntinho aqui. Para as áreas onde a visão se tornasse completamente extrafísica, seria como a tela da clarividência, adquirisse um brilho tão intenso que a tornasse praticamente opaca, bloqueando as imagens da visão física. O segundo tipo de desaparecimento mais comum ocorre quando você sintoniza a clarividência nas energias na dimensão energética entre você e o objeto observado. A percepção da dimensão energética de Mené, nesse caso, se dá como se houvesse um nevoeiro no ambiente observado. Isto aconteceu comigo. Você está olhando para o lugar e começa a aparecer uma massa esbranquiçada na sua frente. Primeira coisa que eu comecei a ver, eu esqueci de comentar. Uma massa esbranquiçada, achei até que era falha do olho, mas eu olhava para um lado, olhava para o outro, assim, mexia a cabeça, aquela massa, parecia que tinha ido... Sabe quando tem de fato, aquele dia que eu cuidei de manhã cedo? Silent Hill, que já jogou, veio um negócio meio branco por todos os lados. Não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de já ver isso. Isso é uma coisa que ele falou, que legal isso aqui. Um ambiente observado tão denso que não permite observação de nada e que esteja a mais de meio metro de distância. Exatamente isso. Assim você descreveria que a pessoa a 2 metros de você desapareceu por estar atrás do nevoeiro.
É que interessante, quer dizer, este nevoeiro, ele não é, ele é parte, pode acontecer, não sempre, do processo. Então você está começando a estudar, se começar a aparecer aqueles negócios esbranquiçados, é porque você está começando a entrar na frequência de visualização. Devia ter falado do Silent Hill, que quem jogou sabe que o bicho pegou. Percepção de cores. Não cheguei ainda, mas o que eu vi foi uma cor esbranquiçada meio brilhosa. Não é cor, né? Porque tudo era branco ali na minha frente. É uma cor, mas enfim. Esse é um ponto que muitas vezes gera controvérsia. Há vários livros que apresentam tabelas e significados para mais diferentes cores. Tem o de Luz, por exemplo, diz bastante sobre isso. A questão é que tanto a experiência pessoal quanto o resultado de percepção de pesquisadores e experimentadores independentes mostram que cores não são necessariamente indicadores universais de características ou estado de saúde e doença do indivíduo observado. Olha que informação interessante. Significa dizer que pode ter uma correlação? Provavelmente vai ter, porque não por acaso muitas pessoas viram, mas pode não ter. Você pode ser um daltônico, clarividente daltônico. Você não vê as cores da forma como tem que ser, elas vêm de outra forma. Ou você está começando a enxergar e não enxerga toda. Então, se você for analisar por cores, pode errar. A psicosfera, campo energético individual, é algo bastante dinâmico. Um pensamento, um sentimento pode alterar a forma, cor e movimento da parte visível dessa psicosfera ou aura. Aliás, isso pode acontecer em segundos. O movimento das energias através da vontade também pode alterar a cor e a forma da aura. A velocidade dessas mudanças pode ser muito rápida. Assim, qualquer cor observada resultaria em uma foto do estado da aura no momento observado, e não necessariamente, eu sempre disse isso. Para eu queria ver a galera, porque, se você tira uma foto do momento, pode ser um momento que a pessoa tomou um susto, teve um pensamento, ou lembrou, pô, meu filho tem que buscar. Então a hora já sai para uma coisa mais preocupante, ela vai ficar mais escura, mais forte naquela hora. Não quer dizer que aquilo seja a sua referência média, uma foto do momento. Então você vai ver uma coisa, tira uma imagem e vê aquela pessoa naquele momento vermelho, se não tomar cuidado, ou mais escuro, se não tomar cuidado, vai dizer que ela vai estar com alguma dificuldade. Tem que tomar cuidado para fazer análise, né? Avaliar uma pessoa assim seria equivalente a dizer que uma pessoa se veste sempre muito formalmente ao olhar uma foto do dia da sua formatura. Além disso, sabemos que a consciência é bastante complexa e 10 ou 15 cores certamente não capturam tal complexidade de maneira integral. Pois é. A análise que busca encaixar pessoas em uma cor da paleta seria tão superficial quanto medir a qualidade de um jogador de futebol somente pela sua capacidade de correr ou resistência aeróbica. Sabemos que um bom jogador necessita de várias outras habilidades, além das capacidades de correr, para ter sucesso, e que a característica desse jogador envolve também aspectos mais complexos, a exemplo da personalidade e de motivação. E também um jogador envolve uma física, uma coisa meio matemática inconsciente. Ele tem o peso da bola, uma média, a força que ele vai jogar, como vai bater o tempo, o ângulo que ela vai subir, o quanto que ela vai descer, tem um negócio matemático no meio disso aí. Então tem outras características, de fato. Sabe-se também, através da prática, que dois observadores podem ver cores diferentes da mesma pessoa observada, ao mesmo tempo, no mesmo experimento, algo que se deve, em parte, à questão da sintonia da clarividência. Você, por exemplo, quer dizer, nossa aura tem sintonia. Eu não botei essas cores aqui atrás de mim por acaso. Tá? Imaginando que você tivesse uma ideia de cores, eu pudesse usar como exemplo enquanto eu estou falando. Por exemplo, nesse momento eu estou com a aura vermelhada. Um determinado clarividente olharia para mim, a parte mais densa minha está avermelhada porque, sei lá, eu estou com vontade de ir para casa para brincar com a patroa. É ruim? Não. Eu estou com vontade de ir para o banheiro trabalhar no 5+1. É ruim? Não. Afogar o golfinho. Não tem nada errado nisso, mas é a cor que eu vou estar naquele momento em uma faixa, só que eu não deixei, por ser sutil também, de ter as faixas de estudo. Elas estão aqui comigo. Então, o clarividente mais densificado, ele iria ver mais a parte vermelhada. Por exemplo, agora, o outro ia ver essa parte azulada que você está vendo agora. E ele fala, nossa, os dois estão certos. Os dois estão corretos. Só que eles pegaram características que estão em mim ao mesmo tempo. Porque passei o dia estudando para medicina, cheguei em casa e quero dar uma brincada golfinhóstica. Isso tudo vai estar conectado. Voltando aqui. Por exemplo, eu já vi um professor em uma aula de clarividência que sua aura verde e azul, respectivamente, durante o exercício. Num desses casos, como se interpretaria a cor? Podemos também adotar, não dá para você falar para a pessoa, então o que eu estou falando, você não pode falar para a pessoa que você está com a aura vermelha, está com algum, não pode fazer isso,
que você pode estar a não ser que você consiga, estando no ambiente, que você, além da ver vermelha, você levanta um pouco mais a sintonia e vê as outras partes da aura para ver como é que tá. Então, experiência de dizer que cores, é isso que ele está falando. Podemos também abordar o ângulo cultural, já que a influência mesológica, o que é mesológica? Lógica da mesa? Vamos ver aqui. Mesológica, vamos ver agora. É o estudo de quê? Mesológica, significado. Acho que é uma coisa assim. Meso parece uma coisa de meio, né? Porque você tem uma parte do meio, logia, estudo, ciência, estudo do meio. Tá, beleza. Você tem o mesogasto, a parte do epicôndrio, não sei o quê, epigasto, mesogasto, a divisão do abdômen. Agora me lembrei, de fato. Então, a influência mesológica, a influência do meio, miserável, tende a trazer a parcialidade das análises. O vermelho, por exemplo, pode ter referência ao perigo ou sensualidade nas culturas ocidentais. De fato, o vermelho a McDonald's não tem vermelho por acaso, não vai botar rosa. Ninguém vai comer. Ou se vai comer porque é fofo. Enquanto na cultura chinesa, o vermelho é a cor imperial, mas também transmite força, né? Não por acaso. Assim, a interpretação dessa cor na aura poderia ser paixão na cultura ocidental e, quem sabe, poder na cultura oriental. Isso não quer dizer que não tenha lógica, tá? Existe uma relação lógica média do que vê, mas você não pode definir assim. Outro aspecto com relação às cores é que muitas vezes o observador apresenta certa dificuldade para descrever as nuances e texturas em termos físicos. Há pessoas que veem muitos detalhes nas energias e eventos extrafísicos, porém não observam cores e descrevem tons específicos. Por exemplo, outro dia eu cheguei aqui e disse que eu tive... Olha só que interessante. Eu não sei o que foi aquilo. Eu tive uma clarividência que viu um negocinho pequenininho que parecia uma pele, assim, em formato quadrado. Aí falava, foi reptiliano. Não sei o que foi aquilo. Mas algumas pessoas... Isso com certeza foi reptiliano. Não dá para saber. Eu posso estar vendo ali um pedacinho de célula. Um lugarzinho lá no meio, lá, um aglomerado. Posso estar vendo a pele mesmo de um negócio estranho, sei lá. A complexidade das observações de cores, vou voltar aqui, são das experiências pessoais, análise de centenas de relatos de clarividência, aquilo que eu falei para você. Sugere que essa abordagem mais produtiva é criar um código individual de cores. Em outras palavras, parece mais produtivo que cada experimentador procure identificar padrões e significados relativos através do acúmulo de experiências pessoais. O experimentador pode validar esses mesmos padrões e significados através de outras formas de parapsiquismo, por exemplo, psicometria, que é a leitura do sistema dual magnético de uma pessoa, ou intuição. Quer dizer, que seria o seguinte, estou vendo, deixa eu ver, psicometria seria, eu me aproximaria da aura da pessoa, até tocaria nela, para ver se eu consigo confirmar através dessa ação, que é através da sensibilidade, por indução, por encostar, ou a intuição. Isso se não tiver a clareaudiência, né? A intuição seria, olha, eu sinto que parece que me induz que é isto. Você vai juntando as peças para chegar a uma ideia menos errada da coisa. Né? Através da verificação prática de certas informações combinadas, como a clarividência ou até clareaudiência. O espírito vai falar no seu ouvido mesmo. A clareaudiência é assim também, tá? Sabem que a clarividência ela começa aos poucos, a clareaudiência também. Por exemplo, suponha que o experimentador observe a cor verde em algumas pessoas, porém não em todas. Suponha também que, a partir dessa observação, esse experimentador cria a hipótese de que o verde está correlacionado com um padrão de energia mais racional e menos emocional. O experimentador poderia, com o tempo, observar a aura de várias pessoas que conhecem um nível dado de racionalidade ou emocionalidade e, com isso, verificar a validade da sua hipótese. Isso não quer dizer, pessoal, que a cor verde está conectada, conforme ele falou aqui, a um racional. Quer dizer que a forma como aquele clarividente enxerga, interpreta, é assim, que ela pode não ter uma correlação direta de visualização. Clarividência local. Bora começar aqui, deixa eu tomar um gole do meu corote aqui, que ajuda a abrir minha clarividência, depois que eu fico tonto. Selecionados entre os tipos mais comuns de percepção, extraídos principalmente da experiência de workshops práticos. Você vê que legal que ele participou de vários workshops, né? Isso que eu achei bem legal. Deixa eu botar aqui para trás. Pronto. Bora lá.
Começo da percepção extrafísica. Uma das percepções visuais extrafísicas mais comuns em exercícios práticos, com luminosidade reduzida, é a sensação de variação de luminosidade do ambiente. De fato, isso acontece. Você percebe que você está, claro, com o olho muito tempo aberto, né? Tem hora que fica mais escuro, hora que fica mais claro, tem hora que some tudo, tem hora que aparece, você fica tentando ver se até você não está de olho fechado. Isso faz parte também do tempo do olho aberto, tá? Outra percepção é de começar a ver as coisas como se fosse o negativo da foto, daquelas antes das câmeras digitais. Os mais velhos vão saber o que é isso. Quem tirou foto com a Polaroid Kodak 12, 24 ou 36 para quem era rico. Também é relatado com certa frequência a sensação de afastamento ou aproximação da pessoa observada. Percepção que o teto passou a ser mais alto ou mais baixo, ou de que a distância entre paredes e laterais mudou. Além de outros tipos de alteração de percepção de espaço físico. Vamos ver aí que vocês estão fazendo prática, vou ver se encaixa em vocês aí, tá? Essas experiências em geral se dão início na percepção visual extrafísica para olhos psicossoma, que é do corpo astral. Para olhos quer dizer olhos do outro corpo, que é o corpo astral. Quando é comum a mescla com a percepção física visual, olhos e corpo, soma, causando aparentes distorções da dimensão física. Nós vamos aqui para cima agora. No curso chamado Campo Projetivo, 3 participantes da equipe de apoio observavam o professor epicentro, que era o foco, entrando no salão, perceberam a sua altura como se fosse de 2,5 metros. Tonhão, claramente incoerente com a altura real desse professor, que era aproximadamente 1,75 m. A distância entre o professor e os observadores era de aproximadamente 15 metros, apesar das condições de iluminação estarem reduzidas. Os mesmos observadores podiam comparar a altura do professor com a altura da cadeira próxima, que não se apresentava distorcida. Quer dizer, eles tinham uma referência para saber que ele não estava tão alto. Estando os observadores em estado de relaxamento um pouco mais profundo, porém alertas, a clarividência foi facilitada. O professor observado validou posteriormente a percepção, informando a presença de uma consciência muito alta, conectada energeticamente a ele no momento aproximado da observação. Vê? Imagine, meu pai, linha de frente de 2,5 metros. Que os espíritos podem ser bem grandes. Tem alguns que vocês podem. Portanto, o que os 3 participantes da equipe provavelmente viram foi o resultante da imagem física do professor e da imagem que veio atrás da clarividência da consciência extrafísica, tendo como resultante a impressão de que o professor fosse muito mais alto. Em outra data, em outra cidade, mas em um curso do mesmo tipo, onde também participava da equipe de apoio, estava sentado em uma cadeira ao lado sul do salão dos eventos, olhar para o chão coberto por um tapete com um desenho em padrão, com cores vinho, preto, bege e verde, tive a percepção de que o chão se movia em ondas suaves, mais ou menos 5 centímetros de altura. Vê como é clarividência uma onda. Vindo da minha direita para a minha esquerda. As ondas do piso foram aumentando pouco a pouco até chegar a uma altura aproximadamente de 10 centímetros. Neste ponto, podia, inclusive, mover a cabeça e os olhos e a percepção da ondulação não cessava. Isso aconteceu comigo. Eu vi o negócio, o troço ali, aí eu podia piscar que continuava lá. Não tinha nada que fizesse sumir aquele negócio que apareceu na frente do quarto ali. Ficou tão vivo que eu fiz assim, fechei os olhos, abri, estava lá. Eu falei, não é falha nos meus olhos. Quando você pisca, às vezes, né? Você fechar os olhos bastante, você lubrifica. Então, teria que sumir se fosse uma falha de aglomerado de alguma coisa, sei lá, né? De falha da retina. Estava ativa, sintonizada naquela percepção. Alguns momentos depois, pude também controlar a clarividência de maneira que podia ver ondulações físico e extrafísico, ou somente o piso no tapete estático. Vê que interessante. De acordo com o comando da vontade. Quando decidia ver as ondulações, podia mover a cabeça, os braços e as pernas e continuar vendo a interseção da percepção física e da dimensão energética, que tinha como resultante a interessante percepção do piso maleável que se movia em ondas. Vê que em viagem, a gente está ali querendo ver espírito, querendo ver a aura, do nada você começa a ver coisas no meio do chão. O que é isso? Sabe Deus. Dimensão energética. A dimensão energética é normalmente percebida como uma nuvem ou fumaça branca, comparável com a percepção que se tem ao olhar pela janela do avião quando se atravessa uma nuvem. Em uma pesquisa realizada em workshops de clarividência, 44% perceberam tal névoa. Pergunta, enquete. Algum de vocês que estão levando a sério as práticas aqui, você chegou a ver essa névoa? Meu Deus. Saiu. Que é o sistema energético? O vi fortemente. Então, voltando aqui. Outra percepção comum é que se tem quando se olha para o céu ou para o horizonte, em especial em ambientes com muita energia natural. Eu se observam pontos luminosos de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, a uns 10 metros de distância, que se movem de maneira aleatória, como se fosse uma nuvem de mosquito. Mas ao invés de mosquitos, pontos luminosos brancos brilhantes. A técnica de aeroenergia, escrita no
capítulo técnica de clarividência, normalmente gera esse tipo de percepção. Também na dimensão energética é possível ver sua própria aura, de dentro para fora. Algo que pode tentar em sua própria cama, aproveitando o relaxamento e condições de iluminação reduzida que facilitam um processo. Vê que interessante? Nunca tentei ver a minha própria aura, né? Não, mas você tá ali, quer ver uma coisa que tá fora, né? Que coisa interessante, né? Você pode focar através da vontade para ver sua própria energia, aí vai ver o negócio feio e fala, sabia que eu tava bem. Fora o narcisista, que aura linda. Dimensão extrafísica indiretamente. A percepção indireta da dimensão extrafísica se dá quando vemos reflexos energéticos de consciência através da bioenergia que elas movimentam. Por exemplo, lembro de ocasiões em que vi um aglomerado de pontos luminosos movendo-se aleatoriamente, parecido com a descrição da percepção da Dimener, a dimensão energética, apresentada anteriormente, porém mais concentrada e limitada a uma área mais ou menos igual à área de um rosto. Normalmente, a percepção indica para mim a presença de uma consciência naquele local. E uma experiência de clarividência espontânea que aconteceu no estado intermediário entre a saída do sono e o estado desperto, estado hipnapompônico, quer dizer, ele estava voltando para o corpo, acordando. Deitado no sofá da sala, percebi uma forma brilhante a mais ou menos 4 metros de distância. Esse aqui é o que eu tenho, mas eu não considero isso aí clarividência, não. Viu? Mas não é aquela que a gente está estudando. Isso é um relaxamento muito grande e com isso você tem uma descoincidência do corpo astral, então você enxerga bem mais fácil. A clarividência para mim é aqui, acordado, movimentando, e o cara olha e vê. Claro, se ele olha, ele pode não ver, né? E uma experiência de clarividência espontânea aconteceu no tal, deitado no sofá, tal, percebi uma forma brilhante a mais ou menos 4 metros de distância entre as samambaias, no formato de olho de gato, mas medindo uns 20 centímetros de altura. Agora eu vou aqui. E uns 5 de largura, flutuando no ar a mais ou menos 1,5 metro do chão. Deveria ter uns 12 anos na época e não pude encontrar explicação para o que eu vi. Bastante tempo depois, ao aprender mais sobre extrafísica e fenômenos parapsíquicos, é que entendi o evento como uma manifestação energética de uma consciência extrafísica que estava lá naquele momento. Ou seja, a identificação da presença do espírito, algo na dimensão extrafísica, não aconteceu porque via o espírito diretamente, mas sim a manifestação da energia da consciência no ambiente. Em um exercício de clarividência baseado em acoplamento áurico, esse acoplamento áurico é por proximidade, tá? Você entra na aura da pessoa, a gente já fez esse exercício lá no curso de clarividência, assim, no estudo de clarividência que a gente fez no IPPB, vi uma consciência atravessando o salão, mas somente os contornos da energia mais brilhantes, tal como mostrado ao final do clipe da música Thank You, da Alanis Morissette, onde uma entidade semi-transparente interage com a cantora em um supermercado. Agora eu quero ver isso aqui, né? Vou tirar um print aqui disso aqui. Dimensão extrafísica diretamente. Um tipo de percepção talvez um pouco mais raro, porém bastante interessante, é quando podemos ver pessoas, objetos e eventos na dimensão extrafísica diretamente. Em certos casos, pode-se ver a consciência extrafísica com tanta nitidez que o observador até confunde com a pessoa física. Eu fiz assim com seu pai, e é muito forte. Cara, eu queria comentar isso. As telas mentais que chegam quando é clarividência ou quando é uma visão, elas são tão nítidas e fortes que você não tem, nem você consegue criar na sua mente uma coisa tão forte. Eu sou criativo, imagino as coisas, visualizo e tal, mas eu não consigo criar uma coisa que não aparece. Você vai percebendo quando você vai comprovando que aquilo não é seu. A relato a seguir da Kathleen traz um caso de clarividência espontânea é tão evidente quanto a visão física. Estava em uma festa na casa de um amigo e, em um dado momento, entrei no cômodo vazio da casa do anfitrião, onde havia um espelho grande com moldura elaborada. Desses usados como decoração clássica que ficam encostados na parede. Ele botou aqui só quem é essa cantora que ele falou aqui, tá? É a cantora compositora que fez um negócio lá em Ottawa, no Canadá. Depois a gente vai procurar esse clipe aí, que agora eu estou curioso. Estava só nesse ambiente, à frente do espelho, onde fiquei olhando para o meu rosto por alguns minutos. Em seguida vi, além da minha própria imagem refletida, 2 pessoas com clareza total em detalhes, aproximadamente a 1 metro atrás de mim, uma de cada lado com uma expressão neutra. Quando me virei para ver quem eram aquelas pessoas que apareceram subitamente, elas desapareceram. Já aconteceu com você? Ficou um cabelo de alguém aqui. Já aconteceu com você de ter a sensação nítida que tem alguém atrás de você, alguém no lugar perfeito? Aliás, a gente consegue fazer isso normalmente. Você olha aqui na visão periférica, eu consigo ver. De repente você olha e não está lá. Está perfeitamente ali, você olha e não está lá. O movimento do corpo físico provavelmente retirou o experimentador do estado de relaxamento que permitiu a clarividência espontânea. Segue outro relato de percepção direta de um exercício prático de clarividência. Veja, a clarividência
ela pode, é muito interessante, ela vai dar mais comumente de forma espontânea, mas nós estamos aprendendo a fazer a clarividência ativa através da vontade, que é diferente. A espontânea, ela aparece no sentido geral, num estado de relaxamento, no desconsciência. Quando você vai focar, você vai perder. A ativa, você chega na frequência, você vai trazer a frequência para você, ou vai direcionar ela através de uma determinada vontade e mudança de padrão. Então, é diferente. A ativa, você se mexe e continua vendo, não some. Essa é a ideia da gente, é o futuro da gente. Viu o senhor com idade aparente de 40 anos? Senhor, velho, eu tenho 46, pô. Tô brincando, tem uma questão de respeito. Vestido com roupas em tom bege, calça caqui, camisa social simples, mangas dobradas, sem barba, uma cara mais magra, pele morena. O cabelo era alto, como se fosse um topete daquele dos anos 70. Ele passou caminhando desde lá até este lado da sala, andando devagar, mas determinado, como se estivesse em meio a uma tarefa. O psicossoma dele era semi-transparente, quando ele estava mais longe, mas quando comecei a reparar nos detalhes das cores da roupa, a impressão é que se tornou mais opaco, mais visível. Leandra, obrigado, Leandra, pelo carinho. Vi também que ele passou perto da Eliane e as energias dele interagiram com as dela como se fosse um vento. Esse relato escreve detalhes da consciência extrafísica com características de rosto e roupas, como se o que mostra um acesso direto à dimensão extrafísica. Se o observador tivesse projetado, veria aquela consciência extrafísica com o mesmo nível de detalhe, estivesse fora do corpo, né? O experimentador também indicaria um pequeno ajuste de sintonia ao mencionar a mudança de opacidade do psicossoma da consciência durante a observação. Quer dizer, ele começou a ver, ele focou e conseguiu focar, como se pegasse a câmera e rodasse a lente. Então ele conseguiu até ver detalhes. Nesse mesmo exercício, outra aluna, a Eliane, confirmou que havia sentido a presença extrafísica no tempo aproximado e local descrito. Quer dizer, confirmou que tinha alguma coisa aí, né? Pelo observador, mas que não pôde vê-la. 2 outros participantes perceberam uma consciência extrafísica do mesmo trajeto, mas através da percepção da movimentação das energias, ou seja, por observação direta na dimensão extrafísica. Tem essa coisa da dimensão direta, eu tenho muito isso. Eu estou aqui agora, essa é muito interessante. Você viu que ele falou observação direta? Existe um negócio na gente, principalmente quando você está expandindo energia na cama, que eu não sei. Por exemplo, se tiver uma pessoa exatamente nessa posição aqui, atrás de mim, e ela falar, como é que eu sei que ela está aqui? As orelhas, ou a sensação de som, alguma coisa, a pessoa está se movimentando, você consegue saber onde é que ela está. Tem um sentido, que eu não sei qual vai dizer que é o 6º sentido, sei lá, que é o sentido energético. Ele, por essa observação direta, está um pouco conectado a isso, talvez não totalmente, mas tem alguma coisa. Você consegue sentir alguma coisa dentro do seu plasma magnético. Então, eu estou no quarto, eu sei que tem uma pessoa, um ser se movimentando ao redor, eu sei onde ele está. Tem um espírito ali, naquele lugar ele está ali. Ele sai dali e vem para o lado de cá. Eu sei a posição que ele está. É um tipo de radar que você tem. Exatamente isso, Renato. Então eu digo que vocês vão sentir muito isso no sistema energético. Muito interessante. A possibilidade de percepção de consciências em graus diferentes de opacidade, combinada com a percepção da dimensão energética. Um bom exemplo dessa situação é uma das cenas do filme Contato, em que a cientista Eleanor Arroway, ela é vivida pela atriz Jodie Foster, encontra seu pai em uma praia em um planeta distante. Você já viu essa cena? Não me lembro. Você viu? Eu já assisti esse filme, mas eu não... Ao início da percepção, ela via somente a energia movendo-se no ar. Em seguida, o movimento das energias foi tomando forma de alguém caminhando, depois semi-transparente, até que a imagem completa do seu pai se formou a poucos metros de distância. Isso acontece fora do corpo comigo, às vezes, quando eu vou ver mentor. Ou seja, se o pai fosse um espírito ou consciência, poderia dizer que, ao início, a cientista tem uma percepção indireta da consciência, através das energias, e posteriormente uma percepção direta da consciência na dimensão extrafísica. Ela ainda teve uma organização de frequência, uma arrumada da mente, né? Clarividências versus materialização. Deixa eu tomar um pouquinho do meu corote aqui. Vale notar que uma consciência extrafísica, através da clarividência, é diferente de ver uma materialização do psicossoma, de uma consciência extrafísica. Calma. No caso de materialização, não há necessidade de clarividência, pois a manifestação é um tipo de energia tão denso, ectoplasma, que chega a tornar visível, refletir luz. Portanto, a materialização é vista através dos olhos. Pausa. Você viu que parte da técnica que nós estamos usando, a exteriorização para a parede, é uma mistura de, não é materialização, mas é uma semidensificação dentro da sua própria energia.
Como se você densificasse uma determinada área, mas ninguém vai ver, só você vai ver aquilo quando acontecer. Para algum espírito manipular a sua própria energia e facilitar a observação. Por que usamos essa técnica? Porque é muito difícil desprender totalmente o processo astral ou de chakras e fazer o cérebro ver uma coisa que nunca viu. É mais fácil, se você parar para pensar, já que o cérebro entende matéria, e a gente precisa ensinar o cérebro a enxergar, a interpretar, porque vai chegar pelo corpo, vai tornar-se físico, você enxergar situações mais densificadas. E por isso que a gente exterioriza energia. Mais para frente isso não vai ser necessário, mas sempre no começo do processo do estudo é mais fácil enxergar através da sua própria energia ou através de auto-relaxamento com deslocamento tendo uma descoincidência. Por isso que a gente usa isso. Tá? No caso da materialização, na necessidade e tal, ectoplasma, refletir luz, já lê isso tudo aqui. Isso aqui foi a história do que ela marcou aquela hora. Nem toda a percepção visual da dimensão extrafísica se classifica em materialização ou clarividência, pois existe a possibilidade de combinação dos dois fenômenos. A facilitação da clarividência pode ocorrer através de semi-materialização, que se dá quando a matéria extrafísica vai em direção ao intrafísico, certo? Materializando-se parcialmente através da densificação da energia no formato do seu psicossoma. E quando a observação intrafísica vai em direção ao extrafísico, vai em direção ao extrafísico através da clarividência. Calma. Vou ler de novo isso aqui para a gente entender. A facilitação da clarividência pode ocorrer através da semi-materialização. É isso que eu acabei de falar, coincidência. Que se dá através da consciência extrafísica, que vai em direção ao intrafísico, quer dizer, nesse caso, é o que a gente está fazendo. Você densifica um determinado lugar para que o espírito passe na sua energia, passe a alguma coisa que é semimaterial. Então ele se materializa um pouco mais parcialmente através da densificação dessa energia no formato do psicossoma dele. Quer dizer, imagina que o psicossoma, que é essa técnica, pessoal, que a gente está usando, não é para ver espírito ainda. Ela pode até acontecer, o espírito aparecer ali. É para você ver o contorno do espírito ou que ele manipule pequenas coisinhas, como aconteceu. O cara manipulou aparentemente um braço para mim. Ele tentou manipular um corpo, mas só viu... Eu acho que ele pensou, vou fazer só o braço aqui. Porque vai ficar mais fácil para esse corno ver. Foi dessa forma que o cara trabalhou o processo. Então daí, essa imagem que ele tá... Essa teoria que ele está falando aqui é perfeita. Materializando parcialmente através da densificação da energia do formato do seu psicossoma. Ele usou energia para fazer um formato da sua forma, mas não era a forma nem como ele estava, não era os detalhes deles. Não vai ver o detalhe dele, você vai ver a coisa se mexendo. Eu vi um negócio se mexendo que não foi um espírito, foi a minha própria energia densificada. Enquanto o observador intrafísico vai em direção ao extrafísico através da clarividência. Que interessante. Esse fenômeno de facilitação da clarividência através da semi-materialização é conhecido também por 50%. Pode ocorrer 50%, 50-50, né? Meio lá, meio cá. Pode ocorrer também em exercícios mais estruturados quanto espontaneamente no dia a dia. Pessoal, pausa. Nós temos aqui 56 minutos, nós sempre vamos até 1h30, certo? Enquete. Pausa para você pegar uma coisa para você beber, levantar, dar um beijo na esposa, para não dizer ou no marido, para dizer que você não ama ele, ficar só com esse cara agora de clarividência todo sábado. 11 horas da noite, eu aqui na cama esperando meu amor, vocês é negócio de frontal. Vou dizer onde é que eu vou botar o dedo em vocês. Aqui, continuamos por mais 30 minutos. Sim ou não? Tem gente que é braba. Vai pegar um negocinho aí, pausa. Agora pare. Ai, velho. Peraí, quando vocês estão fazendo as coisas aí, eu vou fazer as minhas aqui também, Oxê. Olha lá, olha o WhatsApp, vê se tem alguém falando com você aí. Uma pausazinha, pô. Vamos fazer comer alguma coisa. Você viu meu Instagram? Que bonitinho. Chegou a ver? Não viu? Que absurdo. Não viu, não? Vou mostrar pra vocês aqui agora, uma pausazinha. Olha a clarividência. Saulo, como que você vai botar isso aí? Agora pare, pega no frontal. Cara, não sei como é que faz pra desver isso. Ai, tá russo, velho. Mexe o frontal, ordinário, até embaixo. Chakra básico do bom. Deixa eu me largar aqui. Vamos, vai dar já, tá? Se você que o momento... O Bestalha disse, isso em quinta série. Imagine, você tá todo feliz na sua vida, fazendo prática energética, sente uma energia boa. Meu Deus, aí começa a aparecer uma energia na sua frente. Aí aparece seu mentor, vem te ver. Que tristeza. Porra, mentor. Fica difícil, eu pensei que, sei lá, parecia um roqueiro, cabeludo,
negócio meio assim, tem todo. Cara, sei lá, o cara heavy metal, podia ser de preto, não tem problema. Agora, meu emo, mas aí não. Galera, vamos voltar? Vamos aqui, vamos parar de besteira. Vamos lá, continuando aqui. Clarividência viajoura. Significa usar os meios extrafísicos para observar algo na dimensão intrafísica ocorrendo em um local distante ou fora da visão física do experimentador. A clarividência viajoura parece funcionar a partir de uma espécie de estiramento do energossoma do sistema energético do psicossoma até o alvo, permitindo a captação de imagens remotas, como se o experimentador estivesse no local. Alguns experimentadores conseguem descrever verbalmente e desenhar as cenas vistas remotamente durante o fenômeno. Que sugere que a clarividência viajoura não implica uma descoincidência total do psicossoma. Seguinte, ó, deixa eu, peraí, eu tô com um pouco de trava aqui quando eu faço isso aqui. Eu fui no Instituto Monroe e lá eu conheci uma pessoa que trabalha com visão remota. É um cara que é tão sério isso. O cara que foi lá, eu devia ter tirado uma foto que esse cara não me perdoa, mas tudo bem, materialismo. O cara que, não, é uma oportunidade. O cara que foi lá, ele trabalhou para a CIA. Mas ele não trabalhou para a CIA porque ele quis. A CIA foi atrás dele. Sabe para quê? Na Guerra Fria, isso está documentado. Isso não é balela, não. Isso está em documento. Ele tem um documento lá com ele. Na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a Rússia usaram vários tipos diferentes de fenômenos, inclusive a visão remota, para tentar descobrir as coisas. Nós fizemos uma prática de visão remota na sala. Não precisa estar totalmente relaxado, não. E foi uma prática que eu achei muito estranha. Nós temos um tipo de inteligência que eu nem estava a entender o tamanho dela. O professor botou na tela, nós podemos fazer essa prática aqui. Que tal se a gente fizesse isso? Mas o problema é que eu não sei se vocês vão burlar o negócio aí. As pessoas mentem, velho. Não dá pra confiar. Eu não confio em ninguém. Não confio em vocês também. Ah, não confio em mim também. Desconfio da desgrama toda. Gente mente. Vai por mim. Ele pegou, todo mundo sentado, sem celular lá na frente, uma localização qualquer, de GW, não sei o que, e perguntou, eu quero que vocês, eu sei que vocês não vão entender, tem gente que não sabe nem o que é isso, mas não importa. Aqui tem uma coisa que está sendo transmitida. Eu quero que você olhe para isso, feche os olhos olhando para isso, abra, fecha, abre e se concentre. Cara, várias pessoas. Eu, por exemplo, eu vi um negócio estranho assim, como se fosse uma... Eu não sei o que eu vi. Eu vi eu não sabia se era uma pedra, só que era uma pedra cortada certinho, assim, eu até declarei, uma pedra cortada. Outra pessoa viu não sei o que, outra pessoa... Sabe o que era? Era um monumento no meio de um país qualquer, que ele fazia um arco assim, num lugar assim, e era uma coisa muito específica, e eu vi uma pedra. A clarividência viajoura, ela é funcional, e nós estávamos no lugar com as práticas, ela funciona, só que você tem que trabalhar o tempo inteiro ela para conseguir. Então, tem vários exercícios de clarividência viajoura, que é a visão remota, é uma capacidade existente, que a gente tem que trabalhar também. Como a clarividência viajoura possibilita a obtenção de informação sobre alvos inacessíveis fisicamente, vários projetos de pesquisas foram desenvolvidos na década, aqui, ó, da Guerra Fria. Eu nem sabia que ele ia falar isso aqui, não tinha lido ainda. O fim de explorar essa forma de parapsiquismo de espionagem militar. Tem esse cara tá no YouTube aí, na época eu falei o nome dele, eu não me lembro mais. Tem ele no YouTube, dando entrevista para uma televisão americana no local, falando da CIA. A CIA, para você ter ideia, foi o único encontro da CIA com a KGB. Eu não sei como que aquilo aconteceu, mas a CIA, eles fizeram um cessar-fogo, encontrou a CIA e a KGB para fazer algumas ações, e esse cara estava lá quando isso aconteceu. Alguns paranormais estavam lá, chamados paranormais. Eles usaram tudo que você pensar. Eles conseguiram descobrir a localização de submarino, para você ter ideia de loucos aí. Então os caras tentaram usar por intenção humana, né? Pode se falar de certa forma para o mal, né? Para se defender, né? A fim de explorar essa forma de parapsiquismo para espionagem militar. Apesar da finalidade cosmoética questionável, alguns desses experimentos acabaram desenvolvendo metodologias bastante formais e resultados consistentes. Um exemplo recente desse tipo de pesquisa foi o projeto estadunidense Stargate, que permaneceu secreto por vários anos, descrito por um dos participantes pesquisadores. Não foi esse cara aqui não, velho? Joseph M. Deixa eu botar o nome desse corno aqui. Joseph, foi esse cara que eu conheci, quer ver? Joseph Klimber não, velho. Vou botar aqui, o Google perguntou se era Joseph Klimber. Mac Ongle, ele mesmo, deixa eu ver aqui. Cara, foi esse cara que eu conheci, velho. Exato, cara, que coincidência esse livro comigo. Foi exato, vou botar a foto dele aqui.
Esse senhor estava lá. Caramba, velho, o livro tá falando do cara que foi lá do Instituto Moro. Que oportunidade que eu tive. Impressionante, foi esse cara aqui, ó. Exatamente, só que ele tá assim, velho, tá mais velho que isso aqui. Assim, bem velhinho. Gordinho, velhinho. Exatamente. Que incrível, velho. Deixa eu voltar para cá, calma. Esse projeto. Vários experimentos apresentaram alto nível de detalhamento e informações. Esse cara é incrível, tá? Para você ter ideia, ele não pode ser dos Estados Unidos, ele não pode ir na Rússia, esse cara. Ele corre risco. Ele e a família dele, até hoje. Ele falou para ele, eu perguntei para ele, estava falando em inglês, um inglês horroroso, mas eu perguntei se ele podia viajar e chegar a se aproximar e falar, eu não me aproximo nem próximo. Ele falou que tinha um lugar da OTAN que é perto ali, que não são ligados, por exemplo. Ele disse que na época, não sei se era a Suécia, que ele falou que não era ainda da OTAN, não era participante da OTAN, que ele não podia nem entrar ali, que tinha risco de pegarem ele lá. Porque ele tem informações que são, segundo ele, né, perigosas. Né? A clarividência viajoura pode ser combinada com técnicas de leituras energéticas, psicometria e técnicas de alvo mental para obter informações sobre pessoas ou lugares do quais se desconhece a localização física. Este é um fenômeno que pode acontecer espontaneamente em aulas práticas de desenvolvimento de parapsiquismo, como no curso do campo projetivo da Nancy Trivelato e do Wagner Alegretti, aqui bonitinho. Em estudo de percepção visual remota, como no projeto de pesquisa Image Target Research, tarará, do Medeiros também, Souza dele, né? Algumas observações remotas mais comuns dão ideias gerais da forma do objeto, associações de ideias e cores. Um exemplo do ITRP, que usava alvo e imagem selecionando aleatoriamente. Durante várias noites consecutivas, mostrando somente ideias gerais da imagem-alvo, foi apresentado pelo operador 9, um dos participantes. Eu vi um quadrado preto, olha o que ele viu. Foi uma olhada rápida, um flash, imediatamente antes de sair da cama para ir para o trabalho. Ainda que o alvo não tenha sido um quadrado preto, a forma geral da figura e a cor mais escura que se aproximava da descrição apresentada pelo experimentador. Vários desses experimentos indicam que a comprovação consistente das observações remotas exige um treinamento significativo por parte do experimentador. Cara, se os Estados Unidos e a Rússia usou isso, velho, eles sabem, e claramente não tinham como esconder, os caras sabem de algumas coisas. Os caras sabem de umas coisas. Então tem coisa aí que a gente não tem ideia do que está acontecendo ao redor aí, né? Então não sabe nem se... A pergunta que eu vou fazer para vocês, baseado nisso aí, interessantíssima essa pergunta. Você acha que ainda usam as escondidas a paranormalidade por aí? Os países que tipo, os Estados Unidos, Rússia, sabe lá o que. A menor dúvida, a menor dúvida. Se a gente começar aqui, você faz um estudo bem feito aqui, começa a ver, daqui você vai bater lá, velho. Aconteceu a guerra aí, você vai ser preso, vai ficar, amarrar você, botar você... Vamos lá aqui. Ainda que a exatidão não seja necessariamente consistente, deixa eu botar aqui, em experimentos da clarividência viajoura, é difícil mesmo. Os resultados da percepção remota podem incluir desenhos e identificar são de características tão específicas do alvo que enfraquece o argumento de que foi um acerto fruto do acaso. Um exemplo desse tipo de observação também do ITRP, operador 23, ó. Vou botar assim do lado. Eu vi para a gente não ver a imagem, depois eu boto para o lado. Eu vi uma estante com um urso de pelúcia. O urso não era exatamente marrom, era mais um amarelo escuro ou bege. Imagina que um cara tá falando isso para você aqui agora, tá? O urso parecia meio triste, com a cabeça rendida para um lado, e um lado à volta do pescoço. Parecia que havia outras coisas na estante, mas não pude ver detalhes. Olha o que ele viu. Olha só, olha o urso. Ele viu o urso, tá aqui. Parecia meio triste. Pô, esse urso aqui tá depressivo. Nesse caso, o operador estava a mais de 3.000 quilômetros de distância do alvo e foi informado do endereço. Só o endereço. As fotos do local-alvo e de que a imagem poderia ser qualquer uma. Desde fotos com vários elementos até formas geométricas simples. O computador-alvo escolhia aleatoriamente uma imagem entre 190, escolhendo paisagens, objetos, formas geométricas, pessoas, animais. Nesses contextos, detalhes como a posição da cabeça do urso aumentavam a relevância da percepção. Né? Não sei qual que tá triste aqui. Esse aqui tá mal, esse aqui tá mais alegrinho. Aqui. Sobre classificações, mais um pouquinho. Uma das maneiras utilizadas em ciência para entender melhor um dado objeto de estudo é a classificação dos fenômenos em categorias. Classificações podem ser feitas de várias maneiras. Carro pode ser classificado como base na função, esporte, sedã, utilitário, na cor verde, vermelho, preto, assim por diante. O objetivo de apresentar diferentes classificações da clarividência é que o leitor esteja familiarizado com os vários modos de percepção possíveis e possa também, se for o caso, compreender experiências passadas. Quanto mais detalhes do fenômeno foram conhecidos, maior também a prevenção contra o corte súbito da experiência.
gerado por uma reação surpresa que causa a reconexão ao corpo físico. Se você está preparado, ó, isso aqui aconteceu comigo, tomei um susto, não vi mais. Se você está preparado e tem uma boa noção do que esperar e dos vários tipos de percepção possível, terá uma probabilidade maior de aproveitar o fenômeno, por estar mais tranquilo frente às percepções novas. Não quer dizer que você não vai tomar um susto de vez em quando. Você pode ser que você for. Você está ali vendo uma coisa, aí começa a aparecer, a coisa está parada ali, aquilo é verdade ou não é? Aí o negócio começa a andar para o lado, velho, em volta, dá uma certa coceirinha fosforenta aí. Não tem o que fazer, velho. É normal. Demora um pouco para você se acostumar. Eu estou me acostumando, né? Eu sabendo que o espírito está ali, está fora do corpo e tal. No corpo, eu estou aprendendo. Saber de mais tipos de observações possíveis também motiva o experimentador a expandir suas percepções. Por exemplo, se você ouve certo tipo de aglomeração de energia que alguém visualizou, porém nunca percebeu, talvez veja isso pela primeira vez no próximo experimento. Está falando coisas que talvez você consiga ver depois aqui. Você nunca viu, mas está ouvindo. Isso lhe entra como informação. Outra possibilidade é que até que tenha visto antes isso, mas lembre e reconheça o significado da percepção ao ouvir detalhes sobre a mesma. Mais um pouquinho aí, tá? Vamos entrar mais um pouco aí. Lá ele. Quanto às diferenças de dimensão extrafísica. Conforme apresentado no capítulo Características de Clarividência, pode-se perceber imagens na dimensão energética ou dimensão extrafísica através da clarividência. Agora eu vou vir para cá. A percepção visual da dimensão energética tipicamente envolve cores, névoas, brilhos, e percepção direta das dimensões extrafísicas tipicamente envolve consciex, espíritos. Quanto à localização das imagens, sobreposto à percepção física. Na maioria dos casos de clarividência local, o experimentador vê o extrafísico sobreposto ao que vê, através dos olhos físicos. Segue o resumo do comentário do Nelson através do exercício de clarividência facial. Clarividência facial, para quem não sabe, isso aí mesmo. Você fica... Eu fiz várias vezes isso no IPC, na época que eu era inversor, né, do grupo de inversores existenciais do Greenvex. Nós ficávamos frente a... Você pode fazer com você sozinho, tá? Mas você pode fazer com uma pessoa também. É meio sensual, mas é legal. Você pega uma pessoa aqui e fica você olhando pro outro, dá vontade de rir. A gente fazia quando era criança isso, mas você fica olhando, ou todo mundo olha pro rosto do professor. Aí começa um espírito, alguma coisa energética, ele vai sobrepondo propositadamente o rosto do professor. Então muda, velho. Você pode fazer isso com você no espelho, só que é assustador às vezes. Você mudar e ficar mais feio do que a gente já é. Estava sentado, voltando aqui, com os olhos abertos, observando o professor sentado a mais ou menos 2 metros de distância. Tá vendo? Foi com o professor. Apesar da iluminação reduzida, porque faz de propósito isso, porque a luz branca queima muito o magnetismo, ectoplasma, poderia ver com clareza detalhes do rosto e do corpo do professor. Os objetos ao seu redor, o quadro branco ao fundo e as figuras em molduras à esquerda. À medida que relaxei, percebi que meu energossoma se soltou um pouco, comecei a ver uma espécie de disco aglomerado de luz mais achatado, circular em uns 20 centímetros de diâmetro na parte superior, mais atrás da cabeça. Olha o chakra, o cone do chakra, parte dele, né? Às vezes sabe o que você começa a ver? Muito interessante, dica, tá? Dica de teórica, nunca vi, tá? A gente vai chegar lá. Você olha e você não vai ver o chakra. Você então vai ver o contorno da pessoa e você vê uma coisa, um buraco pequenininho dentro do contorno. O contorno vem vindo, trava e continua no mesmo ponto, você percebe. Aquilo já é a abertura do cone da passagem do chakra. Você está vendo a reação energética do chakra, mas não está vendo ele ainda. Então, com isso, se você sabe que ele está ali, você pode começar a fazer exercício para, olhando para a hora dele, tentar entrar na frequência do chakra. Muito interessante. Fica olhando a pessoa, fica vendo o buraco dela. À medida que relaxei, percebi que o meu energostoma se soltou, tal, voltei. Interessante que vi esse disco de energia brilhante, ao mesmo tempo podia ver claramente o rosto do professor, no qual via no início do exercício. No relato acima, o experimentador via ao mesmo tempo as dimensões física e energética. Os detalhes do ambiente, rosto, quadro na dimensão física e parte do energossoma do professor, ou mais especificamente o coronochakra na dimensão energética de Miné. Peraí. Meu mouse está travando. É um bug quando eu faço isso aqui. Eu vou ter que reinstalar esse Chrome aqui. Clarividência. Aqui, voltando aqui. Percepção visual mais clarividência, percepção combinada. Aqui, ó. Exemplo do que ele falou, né? Um exemplo do sistema. Aqui você poderia muito bem ver isso aqui, ó. Você vê uma reação do campo do próprio chakra sem ver ele ainda. Né? O que ele está fazendo de reação dentro da aura. A retrocognição, que é a capacidade de você ter uma visão do passado. Por isso que tem que tomar cuidado com a clarividência, tá?
Porque você pode muito bem olhar para uma pessoa e ver uma coisa do passado dela. Por exemplo, você olha para uma pessoa e vê, por algum motivo, no campo energético dela, uma ação de morte de um espírito que estava perto dela ou de vida passada. Então você pode relacionar que ela vai morrer. Olha, eu vi uma pessoa morrendo. Ai, será que é meu parente? Não, ele viu uma coisa lá atrás. Você toma muito cuidado para falar as coisas para os outros. Você vai falar um negócio, o cara sai daí louco e não é nada disso. Ou pode ser até um espírito que está do lado, que morreu daquela forma, você está colado na pessoa pedindo ajuda, você olhou para a pessoa, leu o espírito, não leu a pessoa. Vê que miséria. A retrocognição é outro fenômeno que muitas vezes é percebido dessa maneira, onde o experimentador vê o conteúdo na sua aula memória, que traz para a memória espiritual, apresenta-se sobreposto ao cenário intrafísico sob observação do momento. No momento. A diferença básica é que as imagens de clarividência não vêm da memória, sim da percepção direta das dimensões intrafísicas. Ela à sua frente. Esse tipo de percepção é muitas vezes chamado de tela mental. Isso aqui foi o que aconteceu comigo. Porque a sensação é como se uma tela abrisse e aparecesse diante do espectador, começasse a mostrar as imagens de algo acontecendo em outro lugar, em outra dimensão. Foi assim que eu vi o pai da Caritas. E não tive nem coragem de falar para ela, porque foi uma imagem tão louca que eu falei, não vou falar isso. Um cara sem camisa aqui, barbudo, sentado no pier, sei lá, com chinelo estranho de bermuda. E na hora veio a imagem, é o pai dela. Mesmo assim eu não falei. Clarividência miserável eu tive, velho. Uma capacidade que eu não imaginava nunca conseguir chegar nesse lugar. Eu perguntei pra Caritas se ela tinha pegar. Cara, se eu falar pra você que você tá aqui, você tem sua avó, eu não conheço você, e falo e desenho a sua avó perfeitamente, é assustador, velho. E não, desenho sua avó, o chinelo que ela usa, o lugar que ela estava sentada, onde ela gostava de ficar, como gostava de ficar. Tipo, é impressionante. Não tenho o que falar isso. Não tinha como saber aquilo. A observação de eventos como se fosse projetados em uma tela é relatada, foi o chinelo franciscano. Ele estava no chinelo que ele não usava há 20 anos. Não tem uma foto dele com aquele chinelo. Há 20 anos que ele não usa mais, porque não estava achando mais daquele tipo. Não era isso? Era relatado com certa frequência experimentos de clarividência viajoura, a tela mental, né? Os fenômenos de pré-cognição da retrocognição podem se apresentar visualmente em tela diante do experimentador. Ele vê em uma imagem do passado da pessoa, assim, ela voa na sua mente. Contudo, a diferença entre os fenômenos e a clarividência está na fonte das imagens e no tempo. Ele vai falar no capítulo Clarividência e os fenômenos para ver mais detalhes. Galera, é o seguinte, ver através de uma abertura, lá eu paro por aqui. Vamos nos preparar, temos 10 minutos para finalizar e reconversarmos sobre nossas práticas, que nós precisamos fazer todos os dias. Marcela, obrigado pelo carinho, tá? Vocês agradeci a todo mundo que ajudou aqui, pode deixar de passar alguém. Joyce, obrigado, já leio você, Joyce, tá? A Leandra também. É o seguinte, como que está sendo? Você precisa usar o áudio? Não precisa. Quando eu tive aquela evidência, eu não usei, tá? Então, o áudio tem quem não gosta, tem quem não gosta, eu vou nas férias fazer um áudio para a gente praticar melhor. Ou vou pegar o da Clínica Completa 5 e colocar ele sozinho ali. Não precisa. Usa se quiser, eu gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem uma musiquinha ali, tem gente que não se dá bem. Isso vai de cada um. É assim em todo lugar. Tá? O que você precisa fazer? Ter compromisso. Cara, pense o seguinte, por que uma pessoa principalmente tem personal trainer? Qual o principal objetivo? Minta não. É para não faltar. Esse é o principal. Todo mundo fala, olha, o personal trainer me ajuda, mas eu gosto de ter porque eu tenho um compromisso e eu não falto. Então você não pode faltar, porque tem um compromisso seu com o mentor. Pode ter encosto no meio, desgrama no meio, a não ser que ficou uma coisa muito pesada e não deu de jeito nenhum. Você tem que ter um compromisso. Vai deitar, vai movimentar. E tem coisa seguinte, você vai deitar que hora? Eu não tenho hora para deitar. Logo, não posso estar querendo que o mentor venha a meu bel prazer. Mas eu me coloco à disposição mais ou menos 1h da manhã, a hora que mais ou menos meia-noite, o meu horário natural de dormir. Então, tá? Eu começo a meia hora depois é que o mentor chega, porque se tiver que chegar, ele vai chegar na hora que o cabo não tem compromisso, não tem horário, ele vai vir quando tiver que vir, mas ele vem. Então já fica assim, ó, entre meia-noite e 1h da manhã eu tô ali fazendo prática, já deixei esse aviso pronto, tá? Quando eu acordo 6h, 6h30 da manhã, eu acordo. Então eu durmo pouco, mas quando eu posso, eu durmo com só a peste também. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai deitar com esse compromisso. O mentor vai lhe ajudar. Por que ele vai lhe ajudar? Porque você tem um objetivo, porque você é sério. A sua intenção é boa. É um desenvolvimento espiritual consciencial, não só para você, mas para ajudar a humanidade. Jamais você vai fazer uso da sua clarividência como menino pequeno, sob risco de assumir suas próprias consequências. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É com você, Roberto Carlos e Abaleza e Umbral, tá? Então, o que você vai fazer? Deitar
começar sozinho, ou botar o áudiozinho para ouvir, ou exteriorizar a energia do jeito que você faz sozinho ali, pelo frontal. Começa a pensar no frontal, jogar a energia para fora. É melhor com áudio, porque tem uma sonoplastia, você não precisa pensar mais. Focar no com o olho aberto. Eu estou fazendo meia hora com o olho aberto. Depois eu fecho o olho e fico fazendo até dormir. Tá? Foco no determinar. Isso aumentou minha experiência projetiva, saindo do corpo direto. Inclusive, quero relatar aqui uma experiência daqui a pouco, me lembre. Tá? Vou deixar armazenado aqui, porque se aconteceu alguma coisa aí, ficou armazenado. Por causa da clarividência. Marca uma área da parede, uma área do guarda-roupa, marca, que seja escuro, ou seja no quarto, começa a jogar naquele ponto ali. Aí você foca num ponto qualquer da parede, tenta piscar o mínimo possível enquanto exterioriza a energia naquele ambiente. Você também pode ficar com você com um grãozinho, eu aconselho um grãozinho de arroz, um milhozinho de pipoca. Uma coisinha pequenininha, um grãozinho de arroz é a melhor coisa. Arroz está caro, um grãozinho de arroz deve estar R$1, só um. Então, só um grãozinho de arroz. Você coloca ele um pouquinho na sua testa para você ajudar nessa pequena sensibilidade. Você fica sentindo ele ali, tá? Pode deixar ele o tempo todo se quiser, pode tirar, se não quiser. Se não quiser também não precisa. Tá? Um grãozinho de arroz não dói, bota ali. Porque ele ativa, causa concentração e causa sensibilidade, melhora o foco. Então você fica exteriorizando de olho aberto, e com piscar o mínimo possível, pisca, obviamente você tem que lubrificar os olhos, o olho meio fechadinho, meio tal, até que você fica tentando, foca no ponto e fica com essa concentração ao redor. Parece um negócio meio branquinho? Não tira seus olhos do ponto que você está olhando lá. Marca um ponto na parede e fica lá. Vê uma coisa branca? Leva a sua atenção para a coisinha branca. Fica ligado nela ali. Não focou? Fica lá. Apareceu um negócio meio iluminadinho, foi assim que eu vi. Uma luzinha assim, aí eu fiquei focando na luzinha, a luzinha ficou tão forte, eu olhei para ela. Quando eu olhei, ela não saiu mais. Ela ficou lá. Aí começou a aparecer várias outras linhas, eu fui fazendo formatos de um negócio. Foi assim que aconteceu, tá? Então, terminou 15 minutos, 20 minutinhos, eu faço meia hora, tá? Fecha os olhos. Aí de olho fechado, você continua esterilizando a energia e movimenta. Vou contar agora 2 relatos para vocês rapidinho, já acabou, tá? Mas eu vou contar. O primeiro foi minha experiência fora do corpo, o segundo foi como eu vi o pai da Carita, que é só para refazer aquilo. Fora do corpo, eu contei para a Carita ficou assustadíssima, foi quinta-feira, quando eu saí do corpo, vi vários parentes, lembra que eu falei que eu vi minha mãe, os caras vindo buscar minha mãe? Eu fui recebido, só que nessa hora eles não vieram até mim, eu fui até eles. Eu fui recebido por vários parentes, vários. Tava lá alguns que eu não sabia quem era, meu avô Tunico comigo. Conversamos, tal, um monte de coisa assim, me atendido e tal. Na hora que eu falei, vou voltar pro corpo, eu comecei a descer um lugar assim, né, e falando que ia voltar pro corpo, meu avô foi comigo andando. Eu fui andando no ambiente até que eu pensei em voltar pro corpo para abrir os olhos. Então, quando eu vejo muita gente, muitos parentes assim, perto, é porque ou alguma coisa está acontecendo no astral, alguém vai desencarnar, ou vai acontecer algum evento próximo, familiar, assim, tá? Eu não sei o que foi aquilo. Mas pode ter sido também só uma visita que eu fiz dentro da galera também, né? Mas aconteceu, quero só deixar registrado. Caso, né? Normalmente assim, é um negócio que dura uns 5, 6 dias, assim. O outro foi assim, eu estava no Instituto Morrow, nos Estados Unidos, quando eu comecei eu conheci a Carita, comecei a conversar e tal, e lá a gente estava, sei lá, não tinha visto a Carita pessoalmente ainda, nós começamos a namorar à distância. Aí conversamos, tal, depois lá no finalzinho, né? Aí em determinado momento eu voltei para cá e era novembro, 4 de novembro, era perto do aniversário dela. A única coisa que eu já vi o Instagram dela. Tem foto do seu pai no Instagram? Nunca teve. Eu nunca tinha visto, eu não sabia quem era o pai dela, eu ia perguntar ao pai. Sabia só a única coisa, sabia que ele era da Rosa Cruz e tinha desencarnado. Foi a coisa que ela falou pra mim. Não sabia de nada. Aí eu vim pra cá, tal, chegamos aqui, estávamos juntinhos, aí um dia estavam quietinhos, a 4 estava quietinha, estava gentinho, deitado, conversando. Aí começou a ficar silêncio. Aí meio que o sono, né? Eu tava quieto, do nada, velho, assim, abraçado nela, né? Aquele negócio na minha mente assim, tam! Aí eu falei, não saía, muito forte, se mexia e não saía. Eu de olho fechado, falei, nossa, que viagem da porra. Aí eu falei pra ela assim, acho que vi seu pai. Mas eu fiquei, foi, ela tava meio que foi. Mas não falei mais nada, fiquei quieto. Eu falei, não vou falar. Olha o que eu vi. Eu vi um pia, repare só o que eu vi, dessa forma. Um cara de bermuda marrom, que ia até aqui o joelho, mais ou menos, com chinelo franciscano, sentado numa cadeira meio que de praia, de frente, aí sentado com a perna cruzada, com a barba meio esbranquiçada assim, até aqui, meio careca, pelo, tava sem camisa, dava pra ver o pelo meio esbranquiçado, meio cinza no peito dele, na frente de um mar atrás, umas casas antigas, parecia meio que o Pelourinho, assim, um lugar assim, casas meio coloridas, antigas, assim,
E aquilo ficou e não saía da minha mente. Eu falei, cara, não vou falar isso, né? Não sei o que é isso. Aí no outro dia eu tomei coragem e falei, eu vou falar porque eu vi isso aqui. Rapaz, eu fui falando, olha que evidência interessante. Cada detalhezinho da imagem. Eu tenho certeza que foi ele que colocou isso na minha mente. Ele simplesmente colocou na minha mente para falar, até para talvez se apresentar para mim, né? Dizer que uma forma de mostrar que era uma coisa boa, assim, talvez, não sei, assim, ou não era uma cebosa perdida totalmente. E eu jamais faço essas coisas, jamais. Só que eu fiz por estilo de assim, deixa eu pesquisar, velho. Não é possível que eu tenha visto aquilo. Não é possível que eu tenha conseguido ver, que o sogro veio me ver do astral, velho. Olha lá, viu? Minha filha aí. É bonitinho, né, cara? Muito massa, assim. Uma clarividência impressionante, velho. E eu nunca achei ter uma capacidade dessa. De repente, você vê como tá com a gente. É o que eu quero falar para você. Nós já temos uma capacidade espiritual incrível, só que aconteceu espontânea. O que nós estamos tentando fazer é melhorar isso ativamente. Bom, falta alguma coisa? Acho que é isso, né? Não se esqueça de ética, responsabilidade, boa sintonia, não fala nada para ninguém, fazer os exercícios todos os dias. Se tiver algum relato, vem aqui nesse post e fala, tá? É normal ter reação, é normal ter medo, é normal ver coisas, tá? E normal ter uma reatividade sobre as coisas que você possa estar vendo, ter assédio sobre isso. Então, tudo isso é normal. Em nenhum momento você vai passar por esse curso sem todos esses pontos serem falados aqui claramente. Nos vemos no próximo sábado, nosso 6º encontro. Uma ótima semana para vocês. Até amanhã no nosso projeto diário. Muita paz, muita luz para vocês. FOI.